Fala aí, rapaziada, tranquilão? Como é que tá? Olha só, vamos resolver aqui mais uma prova da ESA. Essa prova é de 2016, tá? A prova da ESA de 2016. O concurso foi realizado em 2016 para selecionar os candidatos aprovados, né? Que ingressariam na Escola de Sargento das Armas no ano de 2017 e se formariam em 2018, tá? Portanto, concurso de 2016, concurso ainda bem recente. Essa prova desse ano especificamente foi uma prova que, enfim, teve questões bem típicas, bem características mesmo da prova da ESA, cobrando alguns assuntos que são bem recorrentes. Esse daí, por exemplo, é um deles, o clima, né? E também algumas coisas que são menos frequentes, mas que é sempre legal a gente dar uma olhada, né? Afinal, eventualmente pode cair como caiu esse ano. E é por isso, cara, que a gente sempre fala aqui no meu militar da importância do aluno dominar todo o conteúdo. O cara tem que estudar tudo, irmão. Não tem esse negócio de, eu quero um macetinho aqui, pô, não tem um bizu não, professor? Meu irmão, esquece macete, esquece bizuzinho, bizuzinho cacete, mano. Tu tem que estudar tudo, tu tem que dominar todo o seu conteúdo, beleza? Mas eu vou olhar só aquela matéria que é mais importante, que cai mais, irmão. O fato de ter caído nos anos anteriores não assegura que vai cair no ano que tu vai fazer a prova, beleza? Então, por exemplo, vegetação cai todo ano, né? Quase todo ano, praticamente. Pode ser que no ano que tu vai fazer a prova não caia, e aí? Aí tu estudou só isso, as outras coisas você negligenciou e tu tá ferrado. Então, a gente tem que dominar todo o conteúdo. E essa prova de 2016, ela mostra isso pra gente, beleza? Vamos lá, a primeira questão fala aí o seguinte, vamos lá. Analisando a dinâmica relativa aos climas que atuam no Brasil, percebe-se que em toda a região sul ocorre o clima. Dois pontos. Cara, essa questão é bem tranquila, bem fácil mesmo, tá? Não tem muita dificuldade. O cara que estudou os tipos de clima do Brasil, ele não pode errar, tá bom? Vamos ver um por um aí, só para não sobrar nenhuma dúvida. Letra A, tropical semiárido. Gente, o clima tropical semiárido, ele é o clima característico lá do sertão nordestino, né? Pegam também um pouquinho ali do norte de Minas Gerais. Então é um clima com escassez de chuva, não chega a ser um clima desértico, né? Ele tem mais de 250 milímetros cúbicos anuais de chuva, a condição para ser desértico é ter menos, mas é um clima com uma escassez de chuva realmente muito forte. Mas não é o nosso caso aqui da questão aqui, porque ele está falando de região sul, tropical semiárido está lá no sertão nordestino principalmente. B de bola, subtropical úmido. Cara, esse é o gabarito, beleza? Clima subtropical, ele é predominante em toda a região sul. Ainda pega ali um pedacinho pequeno do estado de São Paulo, lá no sul do estado de São Paulo, e também um pedacinho no sul do estado do Mato Grosso do Sul, beleza? Mas, sobretudo, na região sul de maneira geral, nos três estados da região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, a gente vai encontrar o clima subtropical úmido, beleza? Vamos confirmar as outras, só para não ter nenhum tipo de dúvida, nenhuma vacilação. Letra C, litorâneo úmido. Gente, litorâneo úmido é o clima tropical atlântico, tá? Também tem esse outro nome. Ele se estende por todo o litoral brasileiro, né? Passa ali, vai até a região nordeste, região sudeste. É um clima que ele é muito influenciado pelas massas de ar úmidas vindas do Oceano Atlântico. Não é o caso da região sul. Na região sul nós temos o predomínio do clima subtropical, beleza? Litorâneo úmido a gente vai ter principalmente nordeste e sudeste. Letra D de dado, equatorial úmido. Não, irmão, equatorial, estou falando de linha do Equador. Estou falando de um clima que é quente e úmido o ano inteiro praticamente. Estou falando da região amazônica, região norte sobretudo. E letra E, tropical. Não, o clima tropical ou tropical típico é aquele clima que ocorre em boa parte da região centro-oeste, nas áreas mais interioranas do sudeste, do nordeste, e é um clima que ele é quente e apresenta as chuvas concentradas no verão. Tá? Então você tem uma quantidade de chuvas bem elevada durante o verão, elevados índices pluviométricos no verão e períodos longos de estiagem durante o inverno. Também não é o caso
clima da região sul, que é realmente o subtropical, portanto o gabarito dessa questão, letra B de bola. Beleza? Vamos aí para a nossa segunda questão, também falando sobre clima, né? Na verdade, essa não está nem falando de clima do Brasil, por isso que a gente sempre fala da importância do camarada dominar os conceitos. Essa questão, por exemplo, não fala nada sobre geografia no Brasil. Ah, mano, o edital da ESA fala que só cai geografia do Brasil. É verdade, cara, mas de vez em quando são cobradas algumas questões que são basicamente conceituais. Essa questão é um excelente exemplo disso. Se o camarada não dominar os conceitos básicos sobre geologia, geomorfologia, vegetação, clima, enfim, geografia urbana, da indústria, seja lá o que for, ele pode sair prejudicado. Essa questão é uma questão que pede um conceito bem tranquilo, assim, sem muita dificuldade, de geografia, de clima, né, de climatologia. Mas vamos lá, vamos ver a questão. Os ventos alísios são correntes de ar que sopram constantemente das proximidades dos trópicos para o Equador. Em razão do movimento da Terra, os ventos que se deslocam em linha reta sofrem um desvio aparente na sua trajetória, chamado... Gente, o que acontece? Eu tenho o nosso planeta, e aí ele vai ter lá a linha do Equador, com a latitude 0 graus, né? E à medida que eu me afasto dessa latitude 0 grau, à medida que eu me afasto da linha do Equador, a latitude aumenta. De maneira geral, nos trópicos, tanto o trópico de Câncer quanto o trópico de Capricórnio, eu vou ter áreas de alta pressão, beleza? A pressão atmosférica nas proximidades dos trópicos de Capricórnio e de Câncer é uma pressão atmosférica maior do que a pressão que existe na linha do Equador. Portanto, vai ter uma corrente de ventos que é constante dos trópicos para a linha do Equador, tanto do trópico de Câncer quanto do trópico de Capricórnio. Então você tem ventos que chegam na linha do Equador, tanto de sul quanto do norte, beleza? Tanto do hemisfério sul quanto do hemisfério norte, tanto do trópico de Câncer quanto do trópico de Capricórnio. O nome desses ventos são os ventos alísios, beleza? Essa corrente de ar constante que sopra dos trópicos para a linha do Equador é ventos alísios. Tranquilo? Agora, esses ventos, eles sofrem uma mudança na sua rota, porque assim, um vem do norte, outro vem do sul, eles viriam em linha reta, teoricamente. Só que a Terra não faz um movimento de rotação, né? A Terra, ela é redonda, aproximadamente redonda, é geóide, na verdade. Tu não acha que a Terra é plana não, né, irmão? Pelo amor de Deus. Eu não canso de falar isso. Agora tá na moda essa porcaria, negócio de terra plana, não sei, os caras que inventam umas ideias de maluco, século XXI, e o cara falando que a Terra é plana. Pelo amor de Deus. A Terra, ela é geóide, né? Ela é mais aproximadamente esférica, ela faz o movimento de rotação. À medida que ela faz o movimento de rotação, o ar, ele acaba também sofrendo uma mudança aparente na sua rota, um desvio, beleza? Na sua trajetória. O nome desse desvio é o quê? Letra A, efeito de Coriolis. Esse aqui é o nome, beleza? Na verdade, o cara só tinha que saber o seguinte: o desvio feito pelos ventos alísios por conta do movimento de rotação da Terra é o efeito Coriolis, beleza? Só para a gente ver aqui as outras questões e descartar, a letra B, massa de ar. Massa de ar, gente, é uma porção de ar que ela pode se deslocar carregando características da sua região de formação. Então, por exemplo, se uma massa de ar ela é formada numa região fria, ao se movimentar ela acaba carregando características dessa região. Então ela vai causar, por exemplo, quedas na temperatura, beleza? Então não é a massa de ar, é o gabarito. Letra C é o ninho, também não. O ninho, na verdade, é um fenômeno que ocorre a partir de um aquecimento anormal nas águas do Pacífico, tá? E aí, na verdade, esse fenômeno causa uma série de mudanças em vários locais do mundo, mudanças do ponto de vista climático. O Laninha é como se fosse o contrário do El Ninho, tá? O El Ninho
ele é o aquecimento anormal das águas do Pacífico. O Laninha é o contrário, né? Quando você tem um resfriamento, né, incomum, anormal das águas do Pacífico, você tem o Laninha, que também causa efeitos. E geralmente os efeitos são justamente o contrário do El Ninho, né? Por exemplo, quando você tem o El Ninho, tu tem uma quantidade maior de chuvas na região sul e menos chuva na região nordeste, norte, principalmente nordeste. Quando tem o Laninha já é o contrário, né? Então eles são fenômenos bem opostos um em relação ao outro. E lá na nossa letra E tem os doldrums. Doldrums, na verdade, gente, doldrums é uma região do planeta próximo, né, da zona de convergência intertropical, que é a região que recebe, no caso, esses raios é mole, esses ventos alísios, e é uma área, e assim, é uma área de uma região de calmaria, inclusive para os barcos, mas assim, é uma área que tem calmaria, mas de repente quando o tempo vira, você tem tempestades muito fortes e tal. É uma área bem famosa para navegação, beleza? Portanto, nessa questão aí, a segunda, no caso, que a gente está vendo, temos como gabarito letra A, efeito de Coriolis. Mais uma questão que fala o seguinte: a sub-região nordestina, que se estende do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia, localizada entre o litoral úmido e o semiárido, é chamada de... Eu coloquei essa imagenzinha aqui, ela até, na verdade, ela nem tem nada escrito, só tem uns numerozinhos. Enfim, ela pode ajudar a gente a ilustrar do que a gente está falando. Observe que aqui embaixo nós temos o mapinha do Brasil e uma área em vermelho. Essa parte de vermelho nada mais é do que a região Nordeste. E aí, a região Nordeste, ela é subdividida, né? Ela é subregionalizada em 4 sub-regiões. Quais são essas 4 sub-regiões? Nós temos a Zona da Mata, o Agreste, o Sertão e o Meio Norte. Na verdade, aqui você só tem que saber qual é a localização dela e ter um poder de abstração mínimo, né? Porque é o seguinte, ele está falando que se estende do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia, tá? Seria basicamente isso aqui. Aqui nós temos a Bahia, sul da Bahia, e aqui você tem o Rio Grande do Norte, olha só essa faixa aqui. Mas aí, até aí poderia ser essas 3 opções aqui, né? Então, acho que não ajuda tanto. Mas ele fala o seguinte, que fica entre o litoral úmido e o semiárido, beleza? Então, o litoral úmido é quem? É esse amarelinho aqui, chamado de Zona da Mata, tá? A Zona da Mata é esse amarelinho aqui mais próximo do litoral nordestino. Na verdade, o próprio litoral nordestino, tá? E o sertão é esse que tá meio aqui laranja, meio vermelho, sei lá, que cor é essa? Então, o sertão é isso aqui, é onde está o clima semiárido, onde se encontra a vegetação da caatinga, certo? E esse aqui seria o meio norte, tá? E no caso que eu deixei por último, esse roxinho aqui, o lilás, que é o número 3, que é justamente o agreste. O agreste, como a própria questão está dizendo, ele fica entre a zona da mata, que é o litoral, beleza? E o semiárido e o sertão nordestino aqui, no número 2. Portanto, o gabarito dessa questão aqui seria a letra C de casa, agreste, beleza? Então vamos lá, voltando aqui. Zona da Mata de amarelo, número 4. Agreste é o lilás, número 3. Sertão, número 2. Meio norte, esse número 1 verdinho aqui, beleza? Bom, vamos lá aqui para mais uma questão. Essa questão é aquela que eu falei que ela mostra pra gente, né, claramente a importância do cara estudar toda a matéria, né? É uma questão que pegaria com certeza na curva aquele cara que gosta de bisuzinho e de macetinho e de não sei o que, né? Tem que estudar tudo, irmão. E essa questão ela mostra pra gente isso por quê? Porque é uma questão que, apesar de ser simples, ser objetiva, ela não exige nenhuma capacidade de abstração, capacidade de reflexão do aluno, nada disso. É uma questão bem simples até. Só que ela cobra um conhecimento que não é tão frequente, que não aparece tão frequentemente nas provas, né? Sobretudo a prova da ESA. É claro, Mercosul costuma cair na prova da ESA, até com uma determinada frequência, é verdade. Só que é o seguinte,
A questão, apesar de citar o Mercosul, ela não está pedindo nada especificamente sobre o Mercosul, né? Então é aquilo, o cara que deu mole, o cara que ficou correndo atrás só das matérias mais recorrentes, que caem mais frequentes, ele se ferrou. Agora, o cara que estudou tudo, ele vai conseguir fazer essa questão sem muita dificuldade. Sobretudo o cara que estuda tudo pelo livro do edital. Tá? A gente sempre fala também da importância de você conseguir estudar pelos livros do edital. Não existe aula que substitua, não existe apostilinha bisuradinha que substitua o livro do edital. Nada substitui o livro do edital. O livro do edital é a fonte da prova, beleza? Tudo que está na prova, de alguma maneira, foi tirado dos livros do edital, beleza? Então, por exemplo, o cara que estudou pelo livro do Demetrio Magnoli, ele conseguiu fazer essa questão tranquilo, porque isso está lá, beleza? Então vamos lá. Um programa conjunto dos governos dos 12 países da América do Sul que visa promover a integração física entre eles por meio da modernização da infraestrutura de transporte, energia e telecomunicações, ampliando a área de atuação do Mercosul, é conhecido pela sigla. Beleza, então ele está falando sobre um programa que tem essas características, né? Um programa entre os países da América do Sul, todos os países da América do Sul, que visa principalmente promover a integração entre eles, beleza? Sobretudo a integração física a partir das melhorias estruturais, na infraestrutura da região, né? Da infraestrutura regional de toda a América do Sul. E aí ele pergunta, né, qual dessas siglas aqui que corresponde a esse programa. Vamos ver uma por uma. Letra A. IIRSA. Gente, IIRSA significa Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana. Se você prestar bem atenção, esse nome, Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana, é exatamente o que o enunciado está descrevendo, beleza? Eu tenho uma iniciativa entre os países da América do Sul, tá aqui o finalzinho, sul-americana, e essa iniciativa quer o quê? Uma integração, sobretudo, da infraestrutura dessa região, beleza? Então, cara, o gabarito seria letra A. A IRSA é exatamente esse projeto, esse programa, que é composto pelos 12 países da América do Sul e que demanda e que quer e que busca, tem como objetivo essa integração, sobretudo física, entre eles, beleza? Vamos ver as outras alternativas só para não restar dúvida. Letra B, ALCA. ALCA é a Área de Livre Comércio das Américas, tá, gente? Na verdade, é um projeto, uma proposta que foi feita com sobretudo tinha um incentivo muito grande dos Estados Unidos. Ela foi feita lá em 94 e tinha como objetivo estabelecer uma área de livre comércio entre todos os países americanos. Eu estou falando de todas as Américas, América do Norte, América Central e América do Sul. Eu teria uma área de livre comércio, então eu não teria, por exemplo, tarifas alfandegárias cobradas de produtos estrangeiros que fossem de outros membros da ALCA, outros países americanos, beleza? Ela acabou não saindo do papel, não foi para frente não, tá? C. OTAN. OTAN significa Organização do Tratado do Atlântico Norte. Isso aqui, na verdade, é uma cooperação militar entre alguns países ocidentais que foi criada lá no contexto da Guerra Fria, tá, gente? Então não tem absolutamente nada a ver com a nossa questão. Letra D de dado, IBGE. Pelo amor de Deus, irmão. Caraca, IBGE não tem nada a ver com isso, sabe? IBGE é Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. O que o IBGE tem, o que o IBGE faz, né? O IBGE tem como função fazer pesquisas no nosso território, fazer estudos sobre o Brasil, beleza? Estudos que podem ajudar nas políticas públicas, ajudar na administração pública e também para fins científicos. Tá? Não tem nada a ver com a IRSA, não. E letra, obviamente, um estudo do IBGE pode ser utilizado pela IRSA para ajudar em alguma coisa, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E letra E, ALAD. ALAD é a Associação Latino-Americana de Integração.
Pode até te confundir, porque fala de integração assim como a IRSA, né? Só que é o seguinte, a ALAD, ela fala dos países de toda a América Latina. E a América Latina, ela é maior do que a América do Sul, né? A América do Sul, você tem os países da América do Sul. Na verdade, é uma regionalização, uma classificação geográfica. A América Latina, na verdade, ela vai além. Ela pega todos os países da América Latina, da América do Sul, desculpa, e boa parte da América do Norte, mais o México. Né? Na verdade, a América Latina é composta por todos os países americanos de maneira geral, né, que falam idiomas de origem latina, como, por exemplo, o português e o espanhol. Tá? E aí, é claro que isso aqui acaba se sobrepondo a esses 12 países, sobrepondo no que eu digo em relação à quantidade. Né? O México, por exemplo, está lá na América do Norte e faria parte da ALAD, mas a IRSA é só dos países da América do Sul. Portanto, gabarito dessa questão aqui, letra A, de amor. Beleza? Partindo para mais uma questão, essa aqui bem tranquila, bem típica mesmo de prova da ESA. Ela diz o seguinte: a segunda maior região hidrográfica brasileira em termos de vazão, que apresenta a maior ilha fluvial do mundo, a Ilha do Bananal e a usina hidrelétrica de Tucuruí. É a região hidrográfica do... Cara, a questão ela falou todas as características mais importantes da bacia do Tocantins-Araguaia. Tá? O que é mais importante você saber sobre a bacia Tocantins-Araguaia? Que ela é a segunda maior invasão, né, de água, perdendo só, no caso, para a bacia amazônica, beleza? E você tem essa característica importante dela ter ilhas fluviais, inclusive a maior ilha do mundo, que é a Ilha do Bananal, beleza? E também temos a usina hidrelétrica de Tucuruí, que é uma usina muito importante, inclusive para a mineração, que é feita lá no Pará. Tá? Então essas características são características típicas da bacia hidrográfica ou da região hidrográfica do Tocantins-Araguaia. Portanto, é uma questão que não tem nem muito o que a gente falar sobre ela, né? Porque na verdade o cara sabe ou ele não sabe. Mas é aquela parada. Quem estudou tá ligado. Ilha do Bananal, usina hidrelétrica do Tucuruí, eu tô falando da bacia do Tocantins-Araguaia. Beleza? Agora vamos aí para mais uma questão que na verdade é a última dessa nossa prova de 2016, tá? Ela fala o seguinte: a região brasileira, que desde o final da década de 60 tornou-se a segunda mais urbana do país, é a... Cara, essa questão, ela nos dá duas informações. Ela fala que desde a década de 60 essa região tornou-se a segunda mais urbana do país, ou seja, a partir desse momento você já tem um processo de urbanização mais intenso nessa região e o próprio fato dela ser a segunda mais urbana do país. O que você tem que saber? Que a região mais urbana do país, sem dúvida nenhuma, é a região sudeste. Tá? E depois é a região centro-oeste. É até uma pegadinha, porque o cara pensa a região centro-oeste, aí ele pensa, caraca, mas região centro-oeste eu não tenho muita produção agrícola, eu tenho expansão da fronteira agrícola, eu tenho os complexos agroindustriais, uma produção de soja muito grande. Pô, como é que lá vai ser a segunda área mais urbana, a segunda região mais urbana do país? Gente, esse conceito de ser mais urbano, menos urbano, de ser urbano ou ser rural, ele tem a ver, sobretudo, com a quantidade de pessoas que moram em áreas urbanas, nas cidades, e que moram no campo. Tá? A região centro-oeste, de maneira geral, boa parte dela realmente é utilizada para a produção do setor primário, né? Produção agrícola, sobretudo. Só que é o seguinte, eu estou falando de uma produção que ela já é mecanizada, estou falando de complexos agroindustriais, estou falando de uso grande de tecnologia, né? Uma produção intensiva, utilização de tratores, máquinas, fertilizantes, agrotóxicos à vontade. Então, eu estou falando de uma produção que não utiliza muita mão de obra. Então, eu não tenho muita pessoa morando no campo. Na verdade, eu tenho lá um tratorzão que faz o trabalho de um monte de gente. Então, o fato de o Centro-Oeste ser uma área que realmente produz muitos gêneros agrícolas, não necessariamente faz com que eu tenha uma população rural tão grande lá, porque na verdade eu tenho uma população rural bem pequena, beleza? Até porque esse campo está sendo utilizado para a produção de produtos com
uma tecnologia mais avançada, com utilização de tratores, e na verdade isso acaba expulsando as pessoas, né? Porque o cara não vai ter trabalho no campo, ele tem que morar na cidade. E aí, na região centro-oeste, sobretudo, né, a partir da metade do século XX, eu tenho um crescimento da população urbana muito grande. Primeiro, por conta da construção de Brasília, que é a capital do país, né, a partir desse momento, que atrai muita gente para morar em Brasília e nas cidades satélites, são as cidades ao redor ali, e também o próprio crescimento dessa região, porém nos perímetros urbanos, porque no campo não necessariamente eu vou ter uma grande quantidade de pessoas morando. Então, o gabarito dessa questão é a letra C de casa. E aí, pessoal, só para a gente estabelecer certinho, né, para o camarada não ficar com dúvida, a região mais industrializada do Brasil é a região sudeste. Tá? Sudeste, de longe, sem dúvida nenhuma, é a região mais urbanizada. Estou falando industrializada, desculpa, é urbanizada do nosso país. Depois vem o centro-oeste, né, como a gente já falou. Depois nós temos a região sul. Depois norte e nordeste. Tranquilo? Só para a gente estabelecer aí a ordem certinho das regiões que são mais e menos urbanizadas do nosso país, beleza? Lembrando que esse conceito, né, de uma região que é mais urbana, menos urbana, que é urbana ou é rural, ele tem a ver com a quantidade de pessoas que moram nas áreas urbanas e a quantidade de pessoas que moram nas áreas rurais. Tranquilo? Então, ficamos por aqui. Por hoje é só. Um abraço. Até mais. Aqui nós temos aí os gabaritos para depois a gente disponibilizar em PDF e ficar lá pro camarada ver. Beleza? Valeu, gente. Um abraço.